Bom dia, Mariana. Bom dia, Lohana. Bom dia, você, nosso querido ouvinte. Seja bem-vindo ao nosso terceiro domingo, novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial aqui no nosso estúdio, meninas, e ela veio para nos ajudar a explicar um pouquinho para nós sobre o nosso tema desse terceiro domingo. A doutora Lisiane Celete. Bom dia, doutora Lisiane. Bom dia, Kelly. Bom dia, querido ouvinte. É uma grande alegria estar com você. Para você que está nos acompanhando neste momento, a doutora Lisiane Celete, ela é psicóloga, especialista em ADI. Ela participa todas as terças-feiras aqui no programa Giro da Alegria com o ministro Fábio Pavan. E hoje ela veio para falar para nós sobre a criança que existe dentro de cada um de nós. Mas antes, eu gostaria, doutora Lisiane, que a senhora explicasse para nós, poder entender um pouquinho mais o que é o ADI. Certo, Kelly. Então, a ADI se chama abordagem direta do inconsciente. É uma técnica psicológica, uma especialização dentro da psicologia. Então, eu sou psicóloga e me especializei nessa técnica para ajudar as pessoas. Ela é uma técnica psicológica, uma terapia que tem começo, meio e fim. E com ela nós tratamos a causa dos problemas, a raiz dos problemas, não os sintomas. Veja, uma pessoa me procura, por exemplo, porque ela tem ansiedade, porque ela tem depressão, porque ela tem medos, porque ela tem alguma trava, vergonha. Isso tudo são sintomas. E nós vamos, na ADI, na abordagem do inconsciente, buscar a raiz. O que é que está gravado em algum momento da existência dela, por exemplo, na infância, na gestação, que ficou uma ideia negativa que está fazendo ela ter uma autoimagem distorcida de si. Então, imagine como se a nossa vida fosse uma árvore. Eu gosto de fazer essa analogia porque ajuda na compreensão. A copa da árvore são os nossos sintomas, como eu disse, a depressão, a ansiedade, a vergonha, problemas na área da sexualidade, da afetividade, medos, angústias, depressão, tudo isso é a copa da árvore. Então a pessoa vem até mim com essas queixas, com essas dificuldades. E a abordagem do inconsciente, ela vai levar a pessoa na raiz. A causa, qual é a causa desses sintomas que está lá na raiz da árvore? Então é como se nós vamos trabalhar essa raiz para tirar, para desgravar, para decodificar, tirar o código negativo que está gravado lá. Então é isso que se chama DI. Ao todo, ela é em torno de 20 sessões, tem uma parte preparatória, que é para ajudar a pessoa na interiorização, e é um autoconhecimento também. Ela passa por um processo de resgatar a sua essência, de chegar na sua verdade, quem ela é. Primeiro de tudo, nessa terapia, a pessoa se autoconhece profundamente, compreende o sentido da existência dela, e depois nós vamos trabalhar esses registros negativos que não deixam ela fazer aquilo que está na essência dela. Como São Paulo diz, né? Não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Esses registros que estão gravados, negativos na nossa existência, as interpretações que nós fizemos lá na infância ou na gestação, elas acabam nos desviando do bem que nós queremos fazer, do propósito da nossa existência. Então, a ADI, a abordagem direta do inconsciente, tem esse objetivo de trabalharmos a raiz dos nossos problemas. Tem tudo a ver com o tema que estamos colocando hoje no nosso terceiro domingo, né? Com certeza, Kelly, porque é justamente com isso que eu trabalho. Por exemplo, um adulto me procura, eu vou trabalhar com o quê? Com a criança que está dentro dele. A criança, uma criança sofrida, uma criança abandonada, uma criança com registros, com gravações, com feridas,
emocionais que estão lá. As feridas emocionais, elas são muito mais prejudiciais do que uma ferida, às vezes, física. Às vezes ela apanhou, ou ela, claro que marca, mas nem tanto. O que marca é um maltrato, uma negligência, uma humilhação, um abandono, briga dos pais, sensações que ela carrega de rejeição. Então, é com isto que eu trabalho, com a criança ferida dentro de todos nós. Nós precisamos resgatar a verdade dessa criança e curar essa criança lá onde estão essas marcas registradas. Então, explica para nós um pouquinho, doutora, o que é essa criança que existe dentro de cada um de nós? Então, o mais importante, eu acredito, é nós olharmos para a nossa essência. Em primeiro lugar, eu vou explicar o seguinte: quando nós viemos no momento da concepção, em que o óvulo e o espermatozoide se unem, existe uma dimensão que vem de uma outra dimensão. Geralmente as pessoas percebem uma luz, ela se vê vindo de uma luz, e essa dimensão nós chamamos de eu puro ou eu original. É de uma dimensão espiritual, em outras palavras, é como se fosse a alma. Numa linguagem religiosa, como se fosse a alma. Esse eu, ele continua intacto dentro de nós. E nesse eu estão as nossas capacidades, a nossa inteligência, as nossas potências, a sabedoria, as virtudes, as qualidades e um grande propósito de vida. E isso continua dentro de cada um de nós. Aí, nós entramos na barriga da nossa mãe e nós vamos fazendo, a gente vai vendo a vida lá fora, como nós somos como um CD virgem, né? Nós nunca vivemos certas coisas. Tem muitas coisas positivas que nos marcam, que nos reforçam, que nos constituem como pessoa, mas tem muitas coisas negativas que vão ficando gravadas em volta desse eu, como se fosse um invólucro, como se fosse uma capa. Nós vamos fazendo interpretações. Momentos de amor marcam profundamente, nos confirmam, mas momentos de desamor ficam marcados. Então, quem é essa criança adulta que está dentro de nós adultos, né? Existe essa dimensão, que não diria que é uma criança, mas é uma essência espiritual, como se fosse a alma, que nós chamamos, o nome técnico, né? É eu puro ou eu original, que ele tem todas as capacidades. Por isso que a gente pode se arrepender de algo que a gente faz de errado, que a gente pode reconhecer um erro, uma falha, porque tem essa dimensão que é perfeita dentro de nós e ela nos mostra que a gente errou, que a gente teve um deslize, que a gente falou de um jeito que não deveria ter falado. E às vezes até por isso que a gente consegue perceber, mas eu não estou legal, eu preciso de ajuda. Porque a gente não está conseguindo ser aquilo que é o nosso dever ser. Então, dentro de nós existe essa criança, esse eu perfeito, forte e capaz. Porém, existem marcas dessa criança lá da infância que também essas marcas que nos atrapalham. Então, por exemplo, uma criança vem com um sentido de vida, todos nós temos um propósito de vida. Vamos dizer o seguinte: o propósito de todos nós é o amor. É estarmos conectados com as pessoas. Agora, cada um vai desenvolver o seu propósito de acordo com os seus dons, com as suas facilidades, com as suas qualidades. Então, nós entramos lá dentro e aí vem o amor entre os pais, entre eles, é muito determinante para todos nós. O amor do pai para o bebê, da mãe para o bebê é também importante, mas o amor principal é entre os dois. Então, quando a criança vê amor entre os dois, ela fica muito contente, ela se sente amada, ela se sente parte do amor, ela entende que o lugar dela é ali, e ainda mais se aquele amor entre o pai e a mãe tem a ver com a presença dela ali. Então, vai confirmar a importância dela. Agora, toda
briga, toda discussão, toda desavença entre os pais deixa marcas profundas negativas. Aí que vem as interpretações. Então, por exemplo, o pai e a mãe estão brigando. A mãe quer que compre o berço. O pai diz que não, que o berço vai ser lá no 8º mês, vamos deixar para depois, agora nós vamos fazer outra coisa com o dinheiro. A mãe não compreende muito, vira uma briga. Porque a mãe interpreta que o pai não está nem aí com o bebê, que o pai não dá bola para ela, que o pai não se interessa. A mãe interpreta, ela faz essa leitura e essa leitura não é verdade. Só que a criança enxerga como briga. A criança interpreta assim: se eu não estivesse aqui, não teria briga. Então, a minha presença atrapalha. Eu estou sendo algo mal para eles. Eu estou fazendo mal para eles. Eu sou um empecilho para eles se darem bem. Entende? Isso tudo dentro do útero da mãe. Dentro do útero da mãe, porque nós, no útero, nós escutamos, sentimos e percebemos tudo o que se passa lá fora. E nós implicamos naquilo lá. Então, sempre que os pais brigam, a tendência de toda criança, desde o útero materno, é se sentir culpada dessa briga. E aí ela cresce com culpas. Então, eu sou a causa. Como que isso vai se refletir na vida adulta hoje? Uma culpa com autossabotagens, com problemas de não merecimento. A pessoa começa a fazer coisas, escolhas erradas na vida. Ela justamente escolhe aquilo que vai prejudicá-la, como se ela tivesse que reparar algo errado que ela fez para os pais, o mal que ela fez para os pais. Então, isso é uma consequência. Às vezes, pode perguntar. Mas além de consequências más, né, igual a senhora está colocando, pode causar, mudar para alguma consequência boa, para algo bom? Ou depende? Pode. Às vezes a criança, ela pode, por exemplo, pensar assim, não, vira um desafio para ela, né? Eu vou ajudar, pode, mas na maioria das vezes a interpretação ela é negativa. Ela é negativa. Por exemplo, quando a mãe diz assim, nossa, não devia estar grávida, não é a hora de estar grávida, o bebê veio na hora errada. Por exemplo, a criança entende, eu sou inconveniente, eu não deveria estar aqui, eu sou intruso, eu sou um obstáculo para minha mãe fazer as coisas dela. Então, como que isso pode se manifestar na vida adulta? Aquela pessoa que, às vezes, ela é muito tímida, ela é muito envergonhada, ela evita estar no meio das pessoas, ela tem medo de falar, ela tem medo de atrapalhar. Aquela pessoa que não pede ajuda para ninguém, porque ela acha que vai estorvar, está sempre se desculpando de tudo, me desculpa, me perdoa, porque ela acha que ela é um atrapalho. Eu estou dando exemplos, não é? Dessa criança que às vezes está sofrida dentro de nós. Então, são exemplos de interpretações que nós fazemos. O que a DI faz? Volta lá para desconstruir, para desgravar essas gravações negativas que ficaram, né? De que forma, doutora? Aí que é a técnica da ADI, que são 20 sessões, né? Elas são divididas, por exemplo, em sessões tem uma parte preparatória bem breve, que é para ativar o inconsciente, porque a pessoa é no inconsciente, é numa interioridade, mas ela fica o tempo inteiro consciente. Então, ela volta lá, por exemplo, no 2º mês de gestação e aparece a cena. Como é que faz para chegar lá? Através dessa preparação na interioridade, de um exercício, por exemplo, de áudio, que ajuda ela a olhar para dentro de si. Depois vem a segunda etapa, que se chama Visiotron. É um exercício de visualização da interioridade, onde ela vai se preparando e vai resgatando e passando por um autoconhecimento, também vai resgatando os momentos positivos da infância e da gestação dela, ela vai aprendendo a olhar para dentro de si. E depois, aí, é uma média de 10 a 12 sessões de terapia, onde ela volta para desconstruir.
Como que é feito isso, essa desconstrução? É através de um questionamento, que a gente ajuda a pessoa a olhar para aqueles fatos por um outro ângulo. Por exemplo, o exemplo que eu dei da mãe que briga porque o pai não quer comprar o berço, nós vamos precisar entrar no inconsciente da mãe, na vida da mãe, na história da mãe, para entender por que ela está brigando, por que ela não compreende que não pode comprar naquela hora. Porque ela tem uma mágoa com o vô, com o pai dela, que trouxe bala para todos, mas não deu para ela. Fez uma injustiça com ela, às vezes deu um castigo que ela não merecia. Enfim, aí ela vai transferir a mágoa que ela tem do pai para o esposo. Então ela não aceita um não, uma negativa do esposo, porque ela enxerga o pai dela no esposo. Aí essa criança, olhando por um outro ângulo, ela compreende que o problema não é ela. Ela compreende que ela não tem culpa nenhuma, que a mãe tem um problema psicológico e que não é a presença dela que está fazendo essa briga. Então, é só um exemplo, mais ou menos é assim que se dá a desconstrução da ideia negativa que está gravada nessa criança. E me fala só uma coisa assim, como que nós percebemos que essa criança está nos afetando na vida adulta? Como que nós vemos, descobrimos isso? Epa, ó, eu preciso de ajuda. Como... Os sintomas, né? Sintomas, Isso. às vezes, de raiva, de irritação, de falta de paciência, as interpretações que nós fazemos, angústias, vontade de chorar, sensação de tristeza, vontade de se isolar, autoestima baixa, inferioridade, sentimentos de inferioridade. Às vezes a criança passou por um bullying lá na infância. Essa criança dentro de nós, às vezes, ela foi humilhada, ela se sentiu inferior, ela tem um registro de que ela é burra, às vezes o jeito que ela foi chamada atenção na escola, o que a professora falou, a professora chamou atenção na frente de todos, humilhou na frente de todos, então ela entendeu, eu sou motivo de risada, eu sou motivo de chacota, eu não consigo, então, assim, às vezes a criança fez cocô, fez xixi na sala de aula, deram risada, né? Ela se sente suja, ela se sente errada, entende? E isso tudo tem sintomas. Então, nós precisamos olhar para os nossos sintomas, compreender qual é o jeito que eu penso de mim mesma, o que eu penso de mim mesma, qual é a minha sensação que eu tenho quando estou num determinado lugar, se eu me sinto constrangida, se eu tenho muita vergonha, se eu me irrito com facilidade, porque às vezes tem injustiças, por exemplo, que a gente passa lá na infância, que às vezes algumas pessoas, elas ativam isso em nós. As nossas convivências diárias, as pessoas ativam uma dor. Às vezes, o jeito de uma pessoa falar com a gente é o jeito que a mãe falou, é o jeito que o pai falou. Às vezes, a sensação, medo de ser abandonado, por exemplo. Tem uma criança que foi abandonada, o pai foi embora, rejeição. A mãe disse assim, eu não quero estar grávida, eu vou tirar essa criança, e daí não tira. Mas fica registrado, sabe? Minha mãe não me quer, eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou descartável. Aí qualquer briga, às vezes a pessoa está casada, o esposo demora para chegar em casa, ela já está com medo, ela já acha que está traindo, ela já acha que está sendo abandonada. Então, veja, ele demora para chegar e ativa nela um medo de ser abandonada. Por quê? Uma coisa é desproporcional à reação dela, à emoção dela com o fato. O esposo só demorou, aconteceu. Por que ela não pensa assim? Aconteceu um imprevisto, o chefe pediu para ele ficar até mais tarde, aconteceu alguma coisa. Por que a primeira possibilidade é abandono, é traição? Né? Então, às vezes, ela tem o medo de ser traída, não confia em ninguém. Às vezes, a pessoa, por exemplo, não consegue confiar em ninguém porque ela foi negligenciada lá na infância, ela foi abusada na infância, um abuso sexual. É muito comum as pessoas, crianças, serem abusadas. Mais de 40% das crianças são abusadas sexualmente.
Então, ela entende assim, eu não posso. Geralmente, esses abusos acontecem na infância, dentro de casa, na família. Então, ela entende assim, se um tio está abusando, o vô está abusando, o pai está abusando, o que, que os outros homens estranhos não vão fazer? O que, que as outras pessoas não vão fazer? Então, eu não posso confiar. E aí é um sintoma que tem hoje, como você me perguntou, né? Quais os sintomas que a gente percebe? A não confiança. Não confia nas pessoas, tem medo. A pessoa é autossuficiente, medos, ansiedade, sabe? Tudo isso são marcas que vêm da infância. E assim, a pessoa que quando descobre, que decide fazer o tratamento, a senhora falou que existe um período, né? Tem várias sessões, várias, até concluir o tratamento. Após feito isso, ela pode se dizer que ela está totalmente recuperada ou já teve casos de que a pessoa precisou de mais tratamento ou não? Assim, cada caso é um caso, Kelly, sabe? Tem situações que a pessoa consegue mudar a atitude, mudar o comportamento, mudar os sentimentos, mudar as emoções. Às vezes ela vai fazendo um trabalho assim, até por camadas, ela vai melhorando e ela vai querendo ficar melhor ainda, porque às vezes tem coisas que ela nem enxergava que ela fazia, né? Mas depois desse primeiro momento de terapia, desse primeiro processo terapêutico, tem o que nós chamamos de reforço. É uma média aí de 5 sessões de terapia apenas, que a pessoa, depois de 2 a 6 meses, é importante que ela volte, porque ela vai perceber o que ela modificou e alguma coisa que esteja faltando nela, né? Mas é muito, porque depende do querer da pessoa mudar a atitude, ela compreende, não é uma mágica, né? Ela faz uma compreensão profunda de si e do outro. E há uma mudança de atitude, uma mudança de visão, ela passa a olhar com outros olhos para si e para as pessoas que estão em volta dela. Então ela fica mais compreensiva, ela tem mais paciência, ela não tem mais sentimentos de inferioridade, ela está segura, ela está plena. Então, assim, a maneira dela se posicionar diante das situações é que modifica. Eu sempre digo assim, os problemas em volta de nós, eles continuam sempre os mesmos. O que muda é a minha postura diante do problema. Compreende? Então, assim, é eu que mudo dentro de mim. Por isso que é possível mudar a si mesmo. Os outros a gente não muda, Kelly, nós só mudamos a nós mesmos. Então, a notícia maravilhosa, o importante é que tem solução, né? Tem solução, basta sim, querer. Kelly. Doutora, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui para o nosso querido ouvinte que está nos acompanhando, que reza conosco nesse terceiro domingo. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de estar colocando? Eu gostaria de dizer para você que todas as tuas mágoas, as tuas dores, os teus sentimentos, tem solução, como a Kelly acabou de dizer, não é? É importante que você traga para a sua consciência, que você pense o porquê você pensa assim, ou que tipo de pensamento, que tipo de emoção que eu tenho, de angústia, onde que eu tenho dificuldade de lidar, não é? Às vezes, você ter acesso a uma terapia, ou na sua cidade onde você está, não tem terapia. Eu gostaria de deixar aqui meu canal do YouTube, onde eu tenho muitos vídeos, tem muitas pessoas que me dizem, Lisiane, eu faço terapia com os teus vídeos, porque eu ajudo nesses vídeos a pessoa a tomar consciência das suas emoções. Eu ajudo ela a compreender os sentimentos dela. E a partir do momento que ela compreende de onde vêm esses sentimentos, ela consegue começar a trabalhar em cima deles. Então, se você tem acesso a uma terapia na sua cidade, às vezes trabalhar essa emoção. Se às vezes quiser vir para Curitiba, eu estou pronta para lhe ajudar. Essa terapia ela pode ser feita de forma intensiva, em 10 dias. Às vezes a pessoa tira férias e vem fazer a terapia. Enfim, ela pode fazer em etapas, pode vir uma vez na semana, pode vir a cada 15 dias.
cada um faz a sua agenda, sabe? E então também tem outros lugares no Brasil que tem ADI. Eu moro em Curitiba, me coloco à disposição de todos, né? E que também o canal do Instagram está lá para eu ajudar as pessoas, é um canal terapêutico também, com muitas dicas, com muita ajuda de reflexão. Então eu convido você, assim, ó, tudo tem solução, não deixe essa criança sofrendo, essa criança chorando aí dentro, essa criança com mágoa dos pais, com ressentimentos, com falta de perdão. É possível nós nos libertarmos disso tudo. As pessoas que nos deixaram marcas, elas também tinham marcas. Elas também não foram amadas, elas também não sabiam amar. Elas também tinham feridas, carregavam feridas não resolvidas na criança interior delas. Por isso que nós precisamos nos dar conta para pararmos esse círculo vicioso de estarmos maltratando a nós e aos outros. O que fizeram conosco é problema de quem fez. Agora o problema é o que eu faço com o que fizeram comigo. E isso, por causa desse eu original, eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente. Eu não preciso pensar como a minha mãe, não preciso fazer um plano de vida de acordo com o problema dos meus pais. Não é justo comigo mesma eu viver de acordo com o que o meu pai fez para mim, com o que a minha mãe fez para mim. Eu tenho que viver de acordo com a minha originalidade, com aquilo que Deus pensou para mim, com o sentido de vida que Deus pediu para mim, com o propósito e a missão de vida que Deus pediu para mim, e não de acordo com o que o meu pai fez para mim. O que o seu pai fez para você é problema dele, é a história dele, deixa na conta dele, não traz para sua conta, não traz uma falta de perdão, uma raiva, um rancor para dentro de você, não vale a pena, a única pessoa que perde é você. Então, reflita sobre as suas emoções, pense, peça ajuda, aí onde você está. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Que tem solução, não fique com essa criança sofrida dentro de você. Doutora, fala para nós como que nós conseguimos encontrar a senhora no YouTube. Então o meu canal lá no YouTube é Liseane, tudo junto, com S de sapo, Liseane Seleti. Selleti. Esse é o meu endereço lá no YouTube e tem o Instagram que é @liseane.seleti. É a mesma coisa, só que tem o ponto no meio. Doutora, que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse terceiro domingo. Eu tenho certeza que você, nosso querido ouvinte, que está nos acompanhando neste momento, foi de grande ajuda para você, para a sua família. Agradeço, doutor, imensamente com a sua participação mesmo conosco. Que Deus abençoe você e a sua família, viu? Amém. Muito obrigada, Kelly. Um grande abraço a você ouvinte que está conosco, sempre à sua disposição para ajudá-los e trazer luzes para a sua vida. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora você continua conosco na nossa programação, continue enviando as suas fotos, e se você ainda não faz parte da família Desterro Vitoriosa, venha você também fazer parte dessa grande família que evangeliza. Entre em contato conosco pelos nossos números de telefone que está passando no seu vídeo nesse momento e que nós estamos passando durante toda a nossa programação. Ou se você preferir, você pode pegar a câmera do seu celular, posicionar sobre o código QR Code que aparece no visor do seu aparelho agora, que vai abrir o formulário da família Desterro Vitoriosa. Você preenche todos os seus dados e envia, que automaticamente você também estará fazendo parte dessa grande família que evangeliza. Venha você também fazer da sua doação uma oração. Continue conosco agora na nossa programação.